Tá iniciando já. Fechou, já começou, galera. Primeiramente, boa tarde a todos. Nós somos um grupo de prática de eletromagnetismo e nós vamos apresentar agora o primeiro trabalho prático, ou teórico. O grupo é constituído por mim, o João Vitor, nós temos também o Bruno Pablo, o Guilherme Gonçalves, o Natan e também o Vinícius. Antes da gente iniciar, gostaria de comentar que o Nathan tá com um problemazinho na webcam. Ou talvez pode ser que caia o vídeo dele, mas a gente faz uma edição com a parte dele, se for necessário. Para iniciar o trabalho, nada melhor do que um breve resumo sobre eletromagnetismo. Você pode explicar melhor para a gente? Beleza, galera, boa tarde. Então, o eletromagnetismo nada mais é do que a junção da parte elétrica, né, e da parte magnética. No século XIX, eles descobriram essa relação aí quando eles aproximaram um ímã, né, e passaram corrente por esse ímã. Aí surgiu o eletromagnetismo, tá? No seu cerne aí, eles têm contribuição de grandes nomes que contribuíram aí, fomentaram o eletromagnetismo como é hoje, tais quais como Ampère, Sturgeon, John Henry, Simon Ohm, Faraday e Tesla. Todos eles contribuíram de alguma forma para o eletromagnetismo e para o mundo moderno como a gente vê hoje. Todo tipo de tecnologia hoje em dia usa o eletromagnetismo, o eletroímã, a lâmpada de Edison aí, e tantas outras contribuições, tá? É, ele basicamente, o eletroímã é um fenômeno do eletromagnetismo que deu base aí para os postulados de Maxwell, e é basicamente uma corrente elétrica passando por uma bobina que vai gerar um campo elétrico, tá? A partir disso aí, eles fizeram vários outros experimentos, gerando resultados surpreendentes, tal quais a corrente alternada, a invenção da lâmpada, como eu já falei, a descoberta da natureza ondulatória da luz, a dualidade de onda-partícula, tudo isso vem surge aí junto com o eletromagnetismo e seus derivados aí, beleza? Pode passar. A lâmpada elétrica, galera, ela foi inventada assim pelo Thomas Edison, como se diz, a concepção em si funcional dela, mas ela vem proveniente do efeito Joule, que nada mais é que a passagem de corrente por uma bobina, um filamento, que através da ausência de ar, né, no vácuo, ela vai gerar uma energia luminosa, ou seja, vai converter energia elétrica em energia luminosa. O efeito Joule foi concebido, né, conceitual não, ele foi descoberto teoricamente bem antes da lâmpada, então foi meio que uma corrida aí do ouro para ver quem ia conseguir desenvolver a lâmpada depois que a teoria do efeito Joule foi descoberta, beleza? Thomas Edison teve vários outros inventos aí, e é isso, galera. Pode passar. Os raios catódicos é um derivado também daquele experimento do eletromagnetismo, né? Uma corrente passando por um ímã, gerando um campo magnético. Ela foi usada e ela foi a base aí de uma das teorias dos modelos atômicos, né? De Rutherford. E é basicamente um anodo e um cátodo, né? Que são dois polos, um carregado negativamente e um positivamente, atravessando um recipiente no vácuo aí cheio de gás inerte, ou seja, de baixa pressão, tá? Ao fazer isso, o experimentador percebeu que isso geraria uma luz a princípio e depois meio que espécie de um raio, que seria uma corrente de elétrons, é isso, que é carregado negativamente, que sai do cátodo, vai para o anodo.
Cátodo negativo, anodo positivo, por isso que se chama os raios catódicos, beleza? É isso. Bom, olá, boa noite, professor. Meu nome é Natan. Vamos falar agora sobre qual os modelos teóricos, né, a base teórica que Thomson utilizou para realizar seus experimentos. Né? Bom, quem foi Thomson? Thomson ele foi um físico britânico ganhador do Prêmio Nobel de 1906 pela descoberta do elétron. Mas o jeito que ele fez isso é o que a gente quer saber aqui. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente falar sobre os experimentos de Thomson. Só um instantinho. Então vamos lá. Então, aqui, né? J.J. Thomson ele foi um físico britânico ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1906 e ele é conhecido pelas experiências realizadas em tubos de raios catódicos, nomeado Cavaleiro em 1908. Como é que funcionava o experimento com tubos de raios catódicos? O experimento ele é baseado num dispositivo chamado ampola de Crookes, que são tubos de raios catódicos, para contestar o modelo atômico de Dalton, que afirmava que o átomo era uma partícula indivisível. Para isso, ele colocou dois fios de metal carregados positivamente e outro negativamente, que eram o cátodo e o ânodo, em um tubo de vidro vedado em uma atmosfera de gás sob baixa pressão. Ao ligar a polaridade dos fios, podia-se observar feixes indo de um lado do negativo cátodo para o positivo ânodo, e ao botar 90 no caminho percorrido, o Thomson percebeu que o feixe tinha a capacidade de movimentar a ventoinha. Então, daí ele tirou a conclusão que esse feixe, além de ter uma polaridade, ele também tinha massa. Como vocês podem ver aí na imagem, tem duas capas de metal que formam, né, que induzem um campo elétrico, e esse campo elétrico influencia na direção do feixe. O feixe se desviava para o lado positivo ou negativo, dependendo da polaridade. Então, ele inferiu aí, por exemplo, quando ele colocava a polaridade positiva e o feixe se aproximava do lado positivo, ele conseguia inferir que a carga, por sua vez, tinha a carga do feixe era uma carga negativa. Pelo fato dele conseguir desviar a ventoinha que eles colocaram, eles concluíram que esse feixe de partículas tinha massa. Então, as conclusões de Thomson. O átomo é constituído por partículas menores de carga negativa dispersas no núcleo positivo, como se fosse um pudim de passas. Daí a analogia que seu nome deu ao modelo de pudim de passas, como mostra a imagem ao lado. Essas partículas são dotadas de massa e fazem parte de todos os átomos, porque ele realizou um experimento com vários tipos de gases, e todos os gases tinham esse mesmo comportamento. Bom, vamos falar agora sobre o experimento das gotas de Millikan. O que foi o experimento das gotas de Millikan? Foi um experimento realizado por Robert Andrews Millikan e Harvey Fletcher em 1909. O experimento consistia basicamente em equilibrar gotas eletricamente carregadas contra a gravidade. Então, você tinha um atomizador que dispersava gotículas, passavam por uma espécie de filtragem. Essas gotículas elas eram carregadas por um raio ionizante, e esse raio ionizante e essas partículas inseridas no campo elétrico, elas tinham exercido sobre elas uma força elétrica que balanceava a força da gravidade e, portanto, da relação entre a força da gravidade e a força elétrica, conseguisse inferir qual era a carga dessas partículas, sabendo a carga de cada gotícula e sabendo a sua massa, e sabendo que, por sua vez, a carga era um múltiplo inteiro de um número, né, que eles conseguiram achar. Eles conseguiram fazer essa relação equilibrando a força elétrica com a força da gravidade. Então, quais são os cálculos do experimento? Sabendo que o que puxa a gotícula para baixo é a força da gravidade e que sofrer com o rastro de uma partícula, nós temos que a peso de uma gotícula é a massa da gotícula vezes a aceleração da gravidade. A força de atrito do ar é dada por essa constante do corpo vezes a velocidade de queda da gotícula. Nós temos essas duas forças aí que são inerentes à massa e à resistência do ar. E, para contrabalancear, nós temos a fórmula de força elétrica, que a força elétrica é Q vezes M, que
F é a força elétrica, que é a carga da gotícula, e é o campo elétrico exercido sobre a gotícula. Então, através da relação dessas três formas, pode chegar a uma forma que determina a carga do elétron, onde as únicas variáveis que precisam ser obtidas do experimento é a voltagem da fonte e a velocidade que a gotícula desce e sobe. O que eles observaram? Eles observaram que os valores das cargas elétricas das gotículas eram sempre múltiplos inteiros de uma quantidade fixa, que conseguiu chegar à conclusão que é a carga do elétron. Bom, agora vamos falar sobre o experimento de Stern-Gerlach. Experimento realizado pelos físicos alemães Otto Stern e Walter Gerlach em 1922. Ele foi importante na compreensão da natureza quântica dos átomos e estabeleceu a existência do momento magnético dos elétrons. A analogia sobre isso é que, em astronomia, nós temos o momento angular da Terra em relação ao Sol e o momento angular da Terra em relação ao seu próprio eixo, né? Os cientistas queriam saber se existia algo parecido com as subpartículas, mais especificamente os elétrons. Então, o que aconteceu? Como é que funcionava o experimento do Stern-Gerlach? O experimento foi um experimento fundamental realizado em 1922, que consistia em um feixe de átomos de prata que era direcionado através de um gradiente de campo magnético não uniforme. O gradiente do campo magnético foi criado por meio de um eletroímã especial que apresentava uma região do campo magnético forte e uma região do campo magnético fraco. O feixe de átomos de prata passava pela região do campo magnético forte, onde os átomos eram desviados de sua trajetória original. Os resultados do experimento foram inesperados. Em vez de esperar que os átomos fossem desviados uniformemente em todas as direções, como seria esperado se eles se comportassem como partículas clássicas, os átomos foram separados em dois feixes distintos, um superior e outro inferior, formando uma figura em forma de Y no detector. Esse efeito foi atribuído ao momento magnético intrínseco dos elétrons nos átomos de prata. Stern e Gerlach concluíram que os átomos de prata não poderiam ser descritos como partículas clássicas, que se comportam de acordo com as leis da física newtoniana. Em vez disso, eles sugeriram que os elétrons dentro dos átomos têm um momento angular intrínseco, chamado de spin, que é uma propriedade quântica que não tem analogia clássica. O experimento de Stern e Gerlach foi importante para a compreensão da mecânica quântica, pois mostrou que o comportamento de partículas subatômicas não poderia ser explicado pela física clássica. Além disso, o experimento estabeleceu a existência do momento magnético dos elétrons e abriu o caminho para o desenvolvimento da ressonância magnética nuclear e da eletroscopia de spin eletrônico, técnicas que são amplamente utilizadas em física, química e biologia. Bom, então agora nós passamos aqui para o experimento do Rutherford, que o meu amigo vai explicar aí para vocês. E é isso. Agora eu vou passar para o João. Obrigado, Bruno. Eu vou falar um pouco melhor sobre o experimento de Rutherford. O experimento de Rutherford tinha como principal objetivo bombardear uma fina folha de ouro com partículas alfas que eram liberadas por meio de um cubo, basicamente um cubo com um orifício, onde as partículas alfas só saíam em uma direção, unidirecionalmente, né? Para bombardear essa lâmina de ouro. E para realizar isso, os pesquisadores usavam um vácuo nesse cubo. E essas partículas alfas eram aceleradas por meio de um campo elétrico. Elas eram então disparadas nessa fina camada de ouro, que tinha uma espessura muito fina, podendo ser comparadas com uma película de átomos. E baseado no modelo já vigente, já amplamente conhecido, que era o modelo de Thomson,
esperava-se que as partículas alfas passassem diretamente pela folha de ouro sem sofrer qualquer desvio, ou qualquer interação com a folha de ouro. E já que o modelo de Thomson dizia que o átomo era constituído por uma massa homogênea de carga positiva, com os elétrons distribuídos uniformemente em torno dela. Mas, no experimento, o que a gente pôde conferir é que as partículas alfas tiveram interação com com a película de ouro, em diversos sentidos, já que teve até reflexão da partícula alfa e teve vários ângulos de desvio, uns até muito grandes, muito além do que era esperado. E então Rutherford pode concluir que a teoria atômica vigente anteriormente era equivocada, e ele explicou esse resultado propondo um novo modelo de estrutura atômica. E o argumento dele era de que o átomo deveria ter um núcleo muito pequeno e denso, uma carga positiva, que concentrava praticamente toda a massa ali no centro, e em torno desse núcleo os elétrons orbitavam em órbitas circulares ou elípticas, como planetas ao redor do Sol. O modelo de Rutherford foi chamado de modelo planetário exatamente por ele descrever esse percurso do elétron ao redor do centro, e foi fundamental para a compreensão da estrutura interna do átomo. E esse modelo é basicamente o modelo atômico que a gente conhece até hoje, e eu acredito que esse foi o experimento de Rutherford. Vou falar um pouco mais sobre César Lattes. César Lattes foi um físico brasileiro que nasceu em Curitiba. Ele era filho de imigrantes italianos que trabalhou na Inglaterra junto com uma equipe de pesquisadores na descoberta dos meson pi. A descoberta ocorreu depois do Lattes adicionar boro a uma emulsão nuclear em chapas fotográficas expostas a raios cósmicos em uma base de pesquisa lá na Bolívia, localizada a mais de 5.000 metros de altitude. E depois desses experimentos, o Lattes voltou ao Brasil e participou da fundação do Conselho Brasileiro de Pesquisas Físicas e o Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq. Além de trabalhar como professor na Universidade de São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro, César Lattes foi um físico conhecido por suas importantes atribuições para a física de partículas. Eu falo também um pouco sobre o acelerador de partículas, que atualmente é o maior acelerador de partículas do mundo, chamado Large Hadron Collider, LHC. Eu falo atual porque já está em construção um novo acelerador de partículas maior que esse. Ele se encontra na fronteira da Suíça e a França. Ele foi construído com o objetivo de investigar os mistérios da física das partículas, como a origem das massas das partículas, a existência da matéria escura e a teoria da supersimetria. Esse acelerador de partícula basicamente é um anel de 27 quilômetros de circunferência que utiliza campos magnéticos intensos para acelerar feixes de prótons ou de íons a altas velocidades, altas energias, e fazê-lo colidir em 4 pontos de detecção ao longo do anel. Cada ponto de detecção é equipado com um detector de partículas que é capaz de medir as características das partículas produzidas na colisão.
Eu acredito que sobre o acelerador de partículas era isso. Agora, na imagem a gente pode ver o tamanho, a dimensão do acelerador de partículas. E agora eu passo para o meu amigo. Oi, vou falar agora sobre o efeito Casimir. Ele é um fenômeno descoberto por Henryk Casimir em 1948. Ele ocorre a partir de interações entre duas placas paralelas no vácuo. Esse efeito ele mede o teste para se medir o efeito, mede a força atrativa entre essas duas placas, que é criada a partir de partículas virtuais, que são criadas e destruídas continuamente. Quando as placas são colocadas muito próximas, as ondas eletromagnéticas elas criam uma zona de baixa pressão que faz com que gere essa força. E é basicamente isso, o efeito Casimir. Esse aqui é o primeiro experimento utilizado para detectar o efeito. Pode passar. Vou falar agora do Axion Dark Matter Experiment, que é um experimento de física de partículas que foi projetado para detectar matéria escura, conhecida como Axion. Ele foi proposto lá na década de 80 e veio tomar forma mesmo por agora, em 2018, no laboratório Lawrence Livermore, na Califórnia. O Axion é uma partícula hipotética, foi proposta para a solução do problema da matéria escura, que vinha há muito tempo sem nem ideia de como solucionar. Era simplesmente algo que encaixava na teoria como um vazio, assim, não tinha um vazio de conhecimento, né? Não sabiam o que fazer. E a ideia é que a matéria escura é uma forma que não emite, não absorve, não reflete luz. Então ela não pode ser detectada. No entanto, a evidência de sua existência pode ser observada através dos efeitos gravitacionais, que é daí que surge a ideia da matéria escura. E aqui é o aparelho criado para se detectar. Pode passar. E agora eu vou falar do modelo padrão da física de partículas. Ele é um conjunto que descreve as partículas elementares, elas que formam as partículas mais conhecidas como núcleo do núcleo, o próton e o nêutron. E inclui outros tipos de partícula também, tipo o elétron, o fóton. Ela acaba sendo dividida em leptons, que é no caso o elétron, o míon e o tauon. Tem os quarks, que são eles que compõem a matéria, e os bósons, né? Tem o famoso bóson de Higgs, que foi descoberto recentemente. E os outros bósons, que são o gluon, o fóton, bósons fracos e o graviton, que ainda é teórico. Não foi descoberto experimentalmente. E é isso. Modelo padrão.
Então, me chamo Vinícius Eduardo Lopes da Silva, matrícula 2020-24061, aqui não estava no início lá, foi completo. Aqui eu vou comentar dos impactos do eletromagnetismo nos sistemas de telecomunicação em geral e na ciência. O eletromagnetismo, ele contribuiu para a comunicação à distância sem fio, e ela acontece no seguinte princípio: você pega um sinal de entrada, ele tem que ser modulado, transmitido por meio de uma portadora, né? Essa portadora ela vai carregar a informação, e nesse caso o eletromagnetismo ele contribui para a comunicação, pois a onda portadora ela é uma onda eletromagnética em geral nos sistemas de comunicação, por exemplo, no sistema de internet, e ela vibra ortogonalmente em relação ao campo elétrico, campo magnético, na velocidade da luz, que viaja pelo vácuo, e aí vai depender, obviamente, do meio pelo qual está sendo transmitido. No caso, a mensagem, depois que ela chega ao destino, ela é demodulada, e ela, em geral, passa por um sistema de recuperação para filtrar o ruído e a gente obter somente o sinal de saída desejado. Existe todo um modelo matemático. Pode passar. Sobre as pilhas eletroquímicas, também é legal comentar aqui a respeito de como a energia química ela é proveniente das baterias em gerais que a gente conhece, baterias químicas. Então, aqui nesse experimento, como é o experimento de uma pilha eletroquímica, nós temos 2 recipientes, sendo um que está com uma barra de cobre e o outro com uma barra de zinco, e através de uma ponte salina é possível observar o fluxo desses elétrons, de modo que ocorre uma reação de oxirredução, e através dessa reação de oxirredução, o condutor vai ser o fio ali, que vai transportar os elétrons até chegar à lâmpada. E a lâmpada ali, ela acaba acendendo. Pode passar. Aí, sobre a bateria de ferro, ela tem uma grande importância no que diz respeito ao projeto de vários sistemas automotivos em geral. E, de um modo geral, essa bateria, ela tem como base o princípio de funcionamento da bateria apresentado anteriormente. Ela faz a conversão de energia química, que é a energia armazenada nela, em energia elétrica. E aí essa energia é utilizada pelo sistema que está sendo aplicado. É isso. Agora a gente começa a parte do fórum. Eu vou passando os slides, caso vocês tenham alguns comentários a fazer por cada slide, alguma coisa do tipo. Queria fazer comentário a respeito da lâmpada elétrica, que uma curiosidade que eu vi é que já teve lâmpadas antes da lâmpada de Edison, só que elas eram impraticáveis a nível comercial, né? Parece que eram lâmpadas super caras que duravam questão de segundos, né? Eu acho interessante isso, porque assim, nem sempre é o primeiro que se dá bem, né? São várias questões. É aquela história, né? Não basta ter uma boa ideia, ela tem que ser rentável, né? Tem que ter um baixo custo e uma boa eficiência, saca? É Pode voltar verdade. só um slide, mano? Volto sim, mano. Eu queria só salientar sobre o eletromagnetismo, que é a base de funcionamento de basicamente todo o eletrônico hoje em dia, né? Basicamente todos os motores elétricos aí, todo equipamento eletroeletrônico tem uma bobina
e usa essa base, esse fenômeno físico aí, como base de funcionamento. Então, sem o eletromagnetismo, a gente não teria nada hoje. Basicamente isso. Bastante da evolução na engenharia se deve a esse fenômeno, né? É, sim, mano. É O mundo bem como é hoje. interessante. É legal que você vê o tamanho da bobina, né? Antigamente a galera tinha cobre de sobra, né? Era baratinho. Hoje em dia é impraticável, não, uma bobina É, desse tamanho. Outra coisa que eu queria comentar também é sobre o Lattes, César Lattes, que eu achei muito interessante, eu não conhecia, e fiquei sabendo que ele disputou o prêmio Nobel por conta das descobertas dele, e é interessante, a gente ouve pouco falar sobre. sim, né? Eu acho que o mais interessante é que é um brasileiro que não tem um reconhecimento tão grande, que disputou um Nobel, como você falou, Sim, que nessa evolução aí da teoria do átomo aí teve um peso gigantesco, tá? Toda a comunidade científica internacional reconhece o cara e a e a gente gente aqui, não sabe nem quem é. exatamente, a gente aqui não sabe nem quem é. É engraçado isso, né? Eu acho que é mais cultural nosso, a gente não valoriza muito. Esse aqui eu só achei muito interessante, eu até botei na imagem. O tamanho dele é uma coisa absurda, né? Uma parada, tipo, cabe uma cidade dentro de um acelerador de partículas. Eu acho que é tipo a vanguarda, né? Tudo no começo é gigantesco para depois ir diminuindo. Eu acho que é o caso desse acelerador de partícula aí. É algo descomunal para fazer uma tarefa, assim, resumidamente simples. Não é uma tarefa simples, mas que é tipo, Jogar uma coisa na outra. exato, dividir uma coisa. E, Então tipo, você E na, existe uma teoria que fala que a cada colisão de partícula que acontece no LHC, um novo universo paralelo é criado. caraca, E é um mas é princípio porque da física quântica. Mas é porque também a quantidade de energia que é tipo, liberada é insana, né, velho? é. Tanto, As tanto os partículas quase quadrados chegam na quanto... velocidade da luz. É, a E, teoria é da tipo, hora, mano. e na imagem aí dá pra ver a comparação do LHC com outros, né? Outro É. Você é meio acelerador. que um mini Big Bang, né, mano? Basicamente é. Tipo isso. Inclusive, tem uma teoria que fala da Matrix, que a Matrix, na verdade, é uma simulação surgida a partir de uma colisão também. Top. Alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre algum? Ah, o do modelo de partícula, Esse aqui? esse aí, que para cada partícula elementar existe uma partícula de antimatéria. Então, associada que não seja dos bósons, né? Que os bósons eles não são matéria. Mas existe supostamente os quarks up antimatéria, todos os existem antiquarks e os antileptons. Então existe o antielétron também. É, é bem interessante isso. Também ouvi Pô, falar que é uma quantidade absurda de liberação de energia quando você colide matéria e antimatéria juntos. É absurdo. Poxa, Seria assim, se fosse possível produzir antimatéria em quantidade suficiente. decente, seria a maior bateria possível. Não teria nem como chegar perto. Porque, assim, é como se fosse uma colher de... Isso, uma colher de chá, que eu lembro, né? Uma colher de chá de antimatéria colidindo com matéria é tipo uma bomba atômica. caraca. Então seria meio que uma forma de energia nuclear alternativa, uma nova forma de energia nuclear, né? Isso, só que é muito caro produzir antimatéria. Então não chega nem perto de ser viável hoje em dia essa ideia.
O alumínio também era caro, né? Então temos a eletrólise aí. Quem sabe um dia. Quem sabe, mano. Da hora. Até falam que a antimatéria tem massa negativa, né? Que é o contrário, o sinal oposto do. É, uma viagem, né? Porque a nossa boa parte da física que a gente conhece, tudo é baseado na massa positiva, né? Muita coisa a gente não consegue trabalhar com massa negativa, então teria que reformular muita coisa. Sim. Eu também acho interessante o bóson de Higgs. O cara descobriu lá na década acho que de 80 e levou quase 40 anos para descobrir isso. Os caras Para testando, conseguir testando, provar, né? testando, para conseguir provar que esse bóson existia. Mano, é alguém além do tempo, né? É a mesma coisa do rapaz do Meson Pi, né? Do Leite, velho. É uma galera que, tipo, destoa completamente do local e da época É. que ele tá, saca? Muito à frente mesmo. Talvez se ele tivesse os recursos que a gente tem hoje, Ixi, ia, aí, ia brilhar, saca? Sim. Mais do que aconteceu, né? Então, esse aí, calma aí, eu botei. Esse aí eu acho interessante. Tem um efeito que é muito pensado em guerra, que é a- é o pulso eletromagnético, que, é, Pra que desligar. pensam em isso, para desligar completamente uma cidade. Existem bombas feitas para isso, e imagino que acho que nunca foi usado, não sei, mas Acho que já para foi ver, testado já. foi usado, para ver o quão importante é o eletromagnetismo no dia a dia. Se isso é utilizado em guerra, né? É uma estratégia de guerra. É aquela questão da origem do eletromagnetismo, né? Tudo hoje em dia tem um pouco de eletromagnetismo, seja na onda, no funcionamento. Então, um pulso desse de PLT, eu acho que eles chamam, acabaria, tipo, desorganizaria todo um país, um continente. Então, um país e um continente desorganizado, sem comunicação, é um alvo fácil para qualquer pessoa desestruturar um governo, no objetivo de guerra matar pessoas. Então, é um armamento poderosíssimo, né? Sim. Ó, isso aí eu acho da hora, porque a diferença entre dois materiais gera energia por si só. Então, acho que é tipo meio que, não sendo religioso, mas um mini milagre ali do nada, É. sabe? Então, é é, algo fantástico. é bem Não, interessante mesmo. o que eu acho interessante também da pilha é que ela foi criada antes de ter uma utilidade para ela. Assim, Eles inventaram e aí é isso. Acontece uma eletricidade, mas faz o que com isso? Aí muito tempo depois é que foram Dá uma função para isso, dar né? uma função, assim. e virou a base de tudo também, né? Eletricidade. É, Sim, hoje em dia tudo tem uma pilha, né? Não Ah, tem exato. como. Se não tá na tomada, tá com a pilha. E entra a questão de política também, né? Quantos inventos a galera simplesmente, tipo, ignorou por não saber o que que era. é. E, Onde tipo, seria aplicável, né? o cientista simplesmente não tinha voz, não tinha um poder político e simplesmente morreu. Então, talvez a gente poderia estar num patamar de evolução tecnológica muito maior se a gente valorizasse essas pessoas, né, que se esforçam tanto. Sim. Alguém quer algum mais comentário? Algum comentário? Eu posso falar desse aqui, que eu trabalhei, né? Participei de um projeto de veículo elétrico. O professor falou que a bateria de ferro, ela é muito mais. Essa aqui é a bateria. Eu imagino que seja o que eu tô falando, né? Que a de ferro fosfato, ela é muito mais segura é, em caso de acidente, em caso de capotamento, do que as que são utilizadas normalmente em veículos.
Só que ela é muito mais cara. Muito mais difícil de gerenciar. Aí, Mas aí assim, acabam usando as de lítio normal. a autonomia dela é boa? Porque eu pensei por ser de ferro era mais barata, né? A autonomia dela é boa. Agora de cabeça eu não lembro se ela é melhor do que a de lítio normal. É porque é uma bateria de lítio, né? Praticamente, assim, se for em termos comparativos. Então, é uma bateria que dá para usar assim, em sistemas elétricos. Por exemplo, em drones, bateria de Life, a gente usava lá na Mamutes para fornecer energia para o sistema em geral. No caso da aeronave, né? Em drones também dá para usar a Life, LiPo. A Life ela é mais segura. A LiPo é aquela que tem mais chance de explodir. Bom, galera, alguém mais tem algum comentário a fazer? Não. Não, tá legal. Sem comentários, eu acredito que esse foi o nosso experimento teórico 1. Agradeço a presença de todos e boa tarde para vocês. Então é isso, galera. Obrigado aí pela presença. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Valeu.